A força e o perigo das ondas gigantes. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos conversar sobre um fenômeno natural que impressiona pela sua força e que pode causar enormes consequências, os tsunamis. Quando ouvimos a palavra tsunami, normalmente imaginamos uma onda gigante chegando rapidamente à praia. Mas, na realidade, um tsunami não é apenas uma onda enorme. Ele é uma série de ondas provocadas pelo deslocamento repentino de uma grande quantidade de água do oceano. Os tsunamis acontecem principalmente por causa de terremotos que ocorrem no fundo do mar. Porém, também podem ser provocados por erupções vulcânicas, deslizamentos de terra, submarinos e, em casos muito raros, pela queda de grandes objetos no oceano. Uma característica interessante é a alto mar. As ondas de tsunamis podem ter uma altura relativamente pequena e viajar por grandes distâncias quando chegam perto das costas. Porém, a profundidade do oceano diminui e a energia das ondas faz com que elas aumentem de altura. É esse momento que o tsunami pode se tornar extremamente perigoso para as cidades e as comunidades próximas ao litoral. E agora que sabemos o que é tsunamis, vamos entender melhor como esse fenômeno se torna. Para entender a formação de tsunami, precisamos falar um pouco sobre o fundo dos oceanos e as placas tectônicas. A superfície da Terra é formada por grandes placas que estão sempre se movimentando, embora esse movimento seja muito lento. Em algumas regiões, essas placas se encontram e podem ficar presas umas às outras. Quando ocorre um forte terremoto no fundo do mar, e uma parte do solo oceânico se movimenta de maneira repentina para cima e para baixo, uma enorme quantidade de água é deslocada. Esse deslocamento gera ondas que começam e se espalham pelo oceano em diferentes direções. No oceano profundo, essas ondas podem viajar a velocidades muito altas. Por isso, um tsunami provocado por um terremoto pode atingir regiões que estão muito distantes do local onde o terremoto aconteceu. Quando as ondas se aproximam das costas, elas diminuem de velocidade, mas aumentam de altura. É justamente por isso que uma onda que parecia pequena em alto mar pode se transformar em uma enorme massa de água quando chega ao litoral. Outro ponto importante é que um tsunami normalmente não acontece com uma única onda. Podem existir várias ondas e algumas delas podem ser mais fortes do que as primeiras. Por isso que uma onda atinge a costa não significa que o perigo acabou. Destruição e exemplos históricos. Os tsunamis podem causar consequências muito graves. Quando atingem regiões habitadas, podem destruir casas, escolas, estradas, pontes, pontos e outros locais importantes. Além dos danos materiais, o principal perigo são as vítimas humanas. A força e a velocidade da água podem arrastar pessoas, veículos e objetos, tornando o fenômeno extremamente perigoso. Um dos tsunamis mais conhecidos da história aconteceu em 2004, no Oceano Índico. Ele provocou por um enorme terremoto submarino próximo à costa de Sumatra, na Indonésia. O tsunami atingiu vários países, incluindo a Indonésia, Sri Lanka, Índia e Tailândia. Foi uma das maiores tragédias naturais já registradas, causando centenas de milhares de mortes e deixando milhões de pessoas afetadas.
Outro exemplo conhecido aconteceu no Japão em 2011. Um terremoto de grande intensidade provocou um tsunami que atingiu a costa japonesa. Além da destruição causada pela água, o desastre provocou uma crise na região de Fukushima. Esses acontecimentos mostram que os tsunamis podem atingir diferentes países e que regiões costeiras precisam estar preparadas para enfrentar esse tipo de emergência. Mas existe uma pergunta muito importante. Se não podemos impedir um tsunami, o que podemos fazer para proteger as pessoas? Mesmo que não seja possível impedir a formação de um tsunami, existem maneiras de reduzir esses impactos. Uma das principais medidas é o uso de sistemas de alerta. Equipamentos conseguem detectar terremotos e alterações no oceano, permitindo que as autoridades emitam avisos para a população que estão em áreas de risco. Também é importante que as cidades tenham rotas de evacuação bem sinalizadas e que a população saiba para onde ir. Se uma pessoa estiver em uma região costeira e sentir um terremoto muito forte, ou perceber que o mar recuou de maneira incomum, é importante não esperar para ver o que vai acontecer. Ela deve procurar imediatamente um local seguro e mais elevado, seguindo as orientações das autoridades. A educação também é fundamental. Fazer simulados, conhecer os sinais de alerta e conversar sobre o risco pode ajudar a população a agir rapidamente em situação real. Os tsunamis nos mostram que a natureza possui uma força enorme e imprevisível. Porém, eles também mostram a importância da ciência, da tecnologia e da preparação. Então, podemos concluir que conhecer os tsunamis é muito mais do que aprender sobre as ondas gigantes. É entender como os terremotos e os outros fenômenos naturais podem modificar o oceano e afetar milhares de pessoas. É também aprender com os grandes desastres que já aconteceram e buscar formas de evitar que tantas vidas sejam perdidas novamente. E principalmente entender que a informação e prevenção pode fazer a diferença entre o perigo e a segurança. E esse foi o nosso podcast sobre tsunamis. Obrigada por nos acompanhar. Até a próxima!